Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estive ausente por 2 finais de semana, mas graças a Deus já estou aqui. Eu peço a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Pode se sentar. Eu trago um abraço caloroso das nossas congregações de Castanheira e de Cotriguaçu. Graças a Deus, fui visitar o pastor Calbi, pastor Mário, e voltei muito satisfeito com o que eu vi. A igreja em adoração, a igreja cheia de pessoas convertidas ao Senhor Jesus. Amém? Mateus capítulo 6, verso 25. Hoje, antes eu ia ter ministrado o último tópico da série de mensagens, orar, jejuar e confiar. Porém, nós demos a oportunidade para outras pessoas falarem de Jesus aqui. Nós tivemos a presença do pastor Ismael, do pastor Robson, e na quinta-feira também o pastor Giovanni. Amém? Estive também na escola de missão, de domingo até na terça-feira, na quarta-feira, e o Senhor falou conosco poderosamente, comigo, com a Tati, com todos que estavam ali. Pessoas foram impactadas com a glória de Deus, com a presença de Deus, saíram sedentos e direcionados a fazerem a vontade do Senhor em tudo aquilo que elas pudessem e tivessem oportunidade, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu peço a você que preste muita atenção nessa palavra, para o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, para aquilo que nós estamos passando nos dias de hoje. Essa palavra ela vem com um direcionamento ao nosso coração, à nossa alma. Por isso, eu peço a você, em nome de Jesus, que preste muita atenção e sempre se pergunte o que Deus tem falado com você nessa noite. Amém? Vamos lá, Mateus capítulo 6, verso 25 a seguir. Nos diz assim a palavra de Deus: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por você, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Meus irmãos, muitos taxam a ansiedade como o mal do século. A ansiedade ela está intimamente ligada à depressão, e isso tem afligido o coração de muitas e muitas pessoas. As pessoas elas não têm mais a força ou a fibra de antigamente. E isso muito se dá porque elas têm se alimentado daquilo que vão, em vez de fazer com que elas cresçam, elas acabam se amedrontando diante daquilo que é o futuro.
Essa ansiedade é muitas vezes do medo delas não serem aceitas, de não cumprir um padrão estipulado pela sociedade, de não conseguir uma conquista. As pessoas todos os dias têm perdido a confiança. O que para muitas pessoas às vezes soa como um ato de proteção, a maioria das vezes tem feito uma sensibilidade no ser humano, porque eles não têm vivido aquilo que é necessário para o seu crescimento. Por isso elas têm perdido a confiança. Mas nós que somos cristãos, a palavra de Deus nos garante que a nossa confiança ela não está naquilo que nós vemos, naquilo que a sociedade nos orienta, naquilo que eles trazem para nós, naquilo que os outros pensam, mas a nossa confiança, a nossa segurança deve estar em Deus, que sabe de todas as coisas, que conhece tudo, e por isso nós devemos viver a vontade de Deus a todo custo. Não podemos nos amedrontar com as coisas da terra, porque nós vivemos confiando nas coisas do alto. Nós vivemos esperando as coisas do alto. A nossa caminhada é para viver no alto. Nós vivemos e somos guiados a viver as coisas do reino. Por isso Jesus ensina no Sermão do Monte acerca de como nós devemos encontrar a felicidade. No capítulo 5, ele começa dizendo nesse Sermão do Monte sobre como nós devemos ser felizes. E ali ele aponta as inúmeras dificuldades que vão nos trazer a verdadeira felicidade. Porque muitas vezes as aflições, as lutas, as adversidades, elas não servem para nos afligir, mas nos servem para nos conduzir a mais próximos de Deus. Muitas vezes quando nós estamos passando as piores situações, é que nós nos quebrantamos mais e mais perto de Deus. Ele nos mostra o que nós devemos fazer para encontrar essa felicidade. Como nós vivemos esse processo, como nós encontramos essa palavra tão difícil, essa palavra que todos buscam, mas nem muitos não encontram. E ele diz: vivam o propósito do reino. O Sermão do Monte, ele vai trazer para as nossas vidas, onde de fato está o nosso coração. O que nosso coração tem buscado? Qual é o propósito que o nosso coração tem vivido? Por isso, ele vem trazendo sobre perdão, ele vem trazendo sobre diversas situações nos nossos relacionamentos, até Jesus começar a trazer sobre o nosso relacionamento com Deus. E ele começa no capítulo 6 falando sobre oferta ou esmolas, e não está relacionado à igreja, mas aos outros. Quando você for dar uma esmola ou ofertar alguma coisa a alguém, não faça com que a sua mão esquerda veja aquilo que a sua direita está fazendo. Ele continua falando sobre a oração, que a oração é um ato de nós estarmos juntos com Deus em um lugar secreto. Eu fiquei muito feliz que algumas casas que eu tive a oportunidade de visitar, as pessoas têm buscado fazer quartos de oração, e isso é muito importante, porque é um lugar onde nós não vimos, as pessoas não nos veem, onde nós estamos falando a nossa intimidade com Deus, aquilo que Ele já sabe, mas é necessário com que nós nos expressemos. Nós temos que buscar a Deus em secreto, buscar aquele lugar, aquela hora, onde nós marcamos para ter o Espírito Santo falando aos nossos corações. Depois disso, em Lucas vai dizer que os próprios discípulos falam: Senhor, então nos ensina como nós devemos orar. E ali Jesus traz um roteiro, não a reza, não a prática, mas nos traz um roteiro de como nós chegamos diante de Deus. Depois ele também nos ensina a jejuar, que jejuar não é simplesmente mostrar a abstinência do alimento, mas é separar aquele momento onde nós estamos abstendo do alimento e também nos conectarmos com Deus, porque enquanto a falta da comida quebra a nossa carne, o nosso espírito está sendo fortalecido pelo Senhor. Ele vai nos mostrar que o nosso coração não deve estar no tesouro da terra, mas deve estar ligado no céu. Ele vem nos mostrar todas essas verdades, para até chegarmos na última lição desse sermão,
onde Ele vai nos mostrar e nos trazer que, se nós nos relacionarmos com Deus, Ele cuidará de tudo. Se nós nos relacionarmos com Deus, nós não precisamos ter preocupações, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar ansiosos, porque Ele cuidará de tudo. E de tudo é tudo. Não é simplesmente uma área das nossas vidas, não é somente das nossas finanças, não é somente do nosso relacionamento, não é somente dos nossos filhos, mas é em todas as áreas da nossa vida. Ele estará pondo a mão e trazendo os seus cuidados em todas as áreas das nossas vidas. Ele vai zelar por nós como um pai zela de um filho. Como Jesus demonstra seu amor e cuidado? Em primeiro lugar, Ele demonstra esse amor e cuidado apontando as nossas dificuldades ou os nossos erros. Ele vai nos mostrar como nós devemos proceder. O verso 25 a 32 vai dizer isso. Jesus começa nesses versos apontando quais são as nossas necessidades básicas: a comida, a água e as vestes. Ninguém vive sem comer, ninguém vive sem ter o que beber, ninguém vive sem ter o que vestir. E Jesus vem nos mostrar que Ele de fato cuida de tudo. Por isso vos digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Ele está dizendo, não se preocupe. Não é a vida mais do que tudo isso? Muitas pessoas, no decorrer de sua caminhada, elas perdem a sua própria vida, ansiosas exatamente com isso, com as suas necessidades básicas. Será que nós teremos o que comer? Será que nós teremos o que beber? Será que eu conseguirei trazer roupa aos meus filhos? E eu estava meditando nesse texto e pensando nessa palavra necessidade. Quais são as nossas necessidades? Em um lugar de fartura como nós temos, onde a água é em abundância, onde de fato a comida muitas vezes é em abundância, onde muitas vezes nós temos roupas em abundância, qual tem sido as nossas necessidades básicas? Às vezes a sua necessidade básica não está ligada a isso, mas são situações que você tem vivido no cotidiano. E Jesus está dizendo para você que você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar ansioso, mas se você se relacionar com Ele, Ele cuidará de tudo. Ele te dará a orientação quando você começar, Ele irá te conduzir no meio do caminho e Ele te levará até o final. Ele diz no verso 25, não se preocupe, não tenha medo, não perca a sua vida com as suas necessidades básicas, não se preocupe com isso, porque Ele é quem traz todas as coisas. A referência de Jesus é uma referência muito clara. O povo, quando estava escravo, eles clamam a Deus, se arrependem dos seus pecados. Ou seja, o que eles fazem? Eles oram ao Senhor, eles buscam ao Senhor. Deus liberta esse povo com mão de ferro e leva-os até o Egito. Quando tudo parece estar perdido, Ele abre as águas para o povo passar. E quando eles estão lá no meio do deserto, Deus traz a providência para a vida deles. A carne, o maná, a água, as vestes não se acabavam, eles caminhavam em círculos e as sandálias não se gastavam, porque é o Deus que providencia todas as coisas, é o Deus que cuida de cada detalhe, é o Deus que está presente em todos os segundos e milésimos da vida. O que nós precisamos é ter a nossa vida com Ele. Ele cuida do nosso alimento, da nossa bebida, e Ele traz exemplos para nós. Ele começa mostrando a nossa primeira necessidade. O verso 25 a 27 vai nos mostrar que Ele cuida da nossa comida e da nossa bebida. Diz assim, verso 26, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta.
Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Ele está nos dizendo, meus irmãos, será que nós não estamos valendo mais do que as aves do céu? As aves são criaturas de Deus. Eu me considero filho de Deus. O Senhor me comprou com o sangue do meu irmão Jesus. Ali naquela cruz, aquele sangue foi vertido, e Jesus diz: pode comprar, porque eu já paguei o preço. Ele estava condenado, mas eu já paguei o preço. Será que eu não valho mais do que uma ave? Olhe para o seu redor. Você nunca viu uma ave precisando sair para trabalhar, mas o Senhor a sustenta em todo tempo. O Senhor cuida dela em todo tempo. Não somos donos das nossas ações, meus irmãos, mas é o Senhor que cuida de todas elas, porque Deus cuida de tudo. Esse cuidado de Deus não significa comodismo, não significa falta de esforço, não significa falta de trabalho, porque Deus não tem parte com o preguiçoso. Mas isso significa que diante das lutas e das provações que a vida vai nos trazer, nós podemos confiar em Deus, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Ele vai cuidar de todo aquilo que nós estamos vivendo. Deus cuida de nós. Muitas vezes nós temos a preocupação de trazer o resultado sobre as coisas, e nós nos esquecemos que Ele é quem traz para nós aquilo que nós precisamos. O resultado nós temos que dar a Deus de jejum e oração, e buscando a palavra dEle todos os dias. Depois disso, Jesus vem nos mostrar a nossa terceira necessidade básica, que são os alimentos, ou melhor, são as nossas roupas. O verso 28 a 31 vai dizer assim: e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham no fio. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Jesus está nos mostrando que não é simplesmente o agricultor que vai lá e coloca a semente para que aquilo venha crescer. É Deus quem fez a terra. É Deus quem trouxe os nutrientes. Até todo o adubo que é jogado vem da matéria-prima feita por Deus. Será que Deus não estará cuidando também dessas necessidades básicas? Será que o Senhor não estará com você nos piores momentos da sua vida? Muitas pessoas, quando chegam, elas estão ali perdidas na obscuridade da vida, e a Bíblia nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vai dizer que de fato, se nós estivermos em Deus, Ele estará iluminando os nossos caminhos. Nós não precisamos ficar ansiosos com coisa alguma, nós só precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, porque Ele cuida de todas as coisas. Ele volta a nos afirmar: não se preocupe, não tenha medo, eu estou cuidando de tudo. Esses lírios, eles não tecem, mas o Senhor traz a eles para nós. O Senhor demonstra a sua beleza através dessas flores, desses lírios. Certa vez, em um programa, uma junta de cientistas havia montado uma teoria sobre a existência de Deus através dos lírios, através das flores, porque eles não conseguiam enxergar em toda a essência da terra como poderia ter algo tão bonito, tão bem detalhado, se não fosse alguém superior que houvesse os criado. É a mostra da existência de Deus. E se Deus cuida de tudo isso, Ele vai estar cuidando da sua vida.
Ele vai estar cuidando do seu relacionamento, Ele vai estar cuidando da sua casa, Ele vai estar cuidando de todas as áreas da sua vida. Basta nós nos relacionarmos com Ele, basta nós orarmos, jejuarmos e confiarmos nele. Ele traz o exemplo de Salomão como algo máximo daquilo que eles viviam. Salomão era considerado para os judeus o homem mais sábio de toda a terra. Eles olhavam para Salomão como um exponente da sabedoria, como aquele que havia provado de tudo, que já havia visto tudo, que tinha a resposta pronta sobre todas as coisas. Mas ele diz: nem mesmo Salomão. Eu, porém, vos afirmo a vocês, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um desses lírios. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por você, homens de pequena fé? Você já reparou o final desse verso? Que Jesus nos chama de homens de pequena fé. Ele está dizendo que até mesmo quando a nossa fé estiver bem pouquinha, Ele vai estar cuidando de nós. Então nós vamos orar mais, nós vamos buscar mais, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a Deus vai aumentando a nossa fé, nos fazendo crer cada dia mais e mais nele, e Ele continuará cuidando de todas essas coisas, Ele continuará suprindo todas as nossas necessidades. Não se preocupem. O verso está intimamente ligado com o verso de número 8. O Senhor, mesmo antes de eu e você pedir, Ele já sabe do que nós precisamos. Seu Carlos, antes mesmo nós pedirmos, o Senhor já sabe do que nós precisamos. Pastor, mas por que eu oro? Porque eu me relaciono com Ele. É um privilégio eu falar com Ele. Eu preciso dEle, e eu vou diante dEle. Eu me consulto com Ele, eu falo com Ele, porque Ele é o meu direcionador. Porque se eu não falar com Ele, às vezes eu vou ser guiado em outros caminhos. Mas mesmo antes de eu pedir a Ele, Ele vai estar cuidando de todas as coisas. Ele vai estar lá. Mesmo quando estivermos em luto, mesmo quando a tristeza dominar o nosso coração, mesmo quando não houver mais saída, Ele estará lá cuidando de nós. Meus irmãos, nós vivemos em tempos difíceis, mas nós precisamos entender que como Ele cuida daquilo que nós comemos, bebemos e vestimos, Ele também cuida da nossa ansiedade. Ele tira de nós aquilo que nos aflige, e se Ele tira isso tudo, Ele vai cuidar de todas as outras necessidades que nós temos. Porque se nós nos relacionarmos com Deus, Ele cuidará de tudo. De tudo. Ele cuidará de tudo. E Jesus demonstra seu amor e cuidado, em primeiro lugar, apontando as nossas dificuldades. Mas Ele também nos aponta o caminho e a solução. Orar, jejuar e confiar significa depositar em Deus o nosso coração. Ninguém pode viver de fato o cuidado de Deus sem não se relacionar com Ele, porque vai procurar as suas próprias mãos para as suas decisões. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós e vermos a retrospectiva de nosso coração. Será que nós temos buscado intimidade? Será que nós temos buscado orar corretamente? Será que nós temos jejuado da forma certa? Se nós estamos fazendo tudo isso, nós veremos com os nossos olhos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Ele nos garante isso, porque Ele nos diz: não sejam como os gentios. Olha o verso 32. Porque os gentios que procuram todas essas coisas, o Pai de vocês que está no céu sabe do que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele diz: não sejam como os gentios, que buscam simplesmente a vaidade do seu coração e morrem afogados em sua ansiedade. Não sejam como os gentios que não sabem em quem buscar a solução dos seus problemas.
Não sejam como os gentios, que por diversas vezes chegam diante de uma estátua para buscar a resposta dos seus problemas. Mas busquem o Deus vivo em primeiro lugar. Busquem viver no reino do Deus vivo. Busquem ser justo e Ele cuidará de todas as coisas. Nós não temos que ter medo, porque nós temos um Pai que sabe do que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Jesus nos mostra o que precisa ser feito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não significa você abandonar a sua vida e se tornar um missionário, um pastor. Não é nada disso. Se Deus te chamar, é óbvio que você tem que tomar essa decisão, mas significa você priorizar a Deus sobre todas as coisas, sobre os seus negócios, sobre a sua família, sobre a sua vida social. O Senhor te chama a viver com Ele em primeiro lugar do seu coração. Quando você priorizar o reino de Deus, a vivência com Deus, as outras coisas vão serão acrescentadas. E Deus não está falando simplesmente de dinheiro, meus irmãos. Deus está falando paz de espírito. Deus está nos falando de direção no caminho. Deus está nos falando onde nós devemos andar e como nós devemos andar. Busque o reino de Deus, porque se você buscar o reino de Deus, Ele também te conduzirá a ser justificado por Deus. Nós não somos justos. Paulo diz em Romanos que não há um justo sequer. Quando a Bíblia nos diz sobre ser justos, Ele está dizendo que nós somos justificados por Deus. Ou seja, se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus estará impregnada em meu coração. E todas essas coisas, ou seja, todas as nossas necessidades, nos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Separe os dias para você estar na casa do Senhor. Priorize Deus no seu relacionamento cotidiano. Leve Jesus para dentro da sua família. Mostre aos seus filhos o que é priorizar a Deus sobre a sua vida. E assim o Senhor cuidará de todas as coisas. O resultado virá. O cuidado de Deus virá quando nós não estivermos como os gentios, mas estivermos como aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor nos trará tudo. Eu, quando leio esse verso 33, eu acho algo muito interessante, que ele diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mas aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, eles não estão preocupados com aquilo que será acrescentado, mas ele está intimamente preocupado em estar próximo do seu Deus, em buscar ser justificado com Deus. A sua principal preocupação é a manifestação de Deus sobre a sua vida. Por isso, ele busca em primeiro lugar o reino. Ele não importa com que ele tem que renunciar. Ele não importa quem ele tem que deixar de lado. Ele não importa os laços que precisam ser cortados, porque a sua prioridade está no Deus que criou os céus e a terra. E como Deuteronômio 28 vai nos dizer, de fato, as bênçãos do Senhor estarão nos alcançando. As pessoas buscam a bênção. Se nós mudarmos o tema de algum culto, venha para o culto da bênção, venha para o culto da vitória. As pessoas vêm, mas elas se esquecem que é buscando a Deus que a bênção nos alcança. Nós não vamos atrás dela, nós vamos atrás do abençoador, do dono da bênção, e Ele vai nos dar de acordo com o que nós vamos buscando cada vez mais. É por isso que nós devemos buscar esse reino e essa justiça, porque aquilo que nós precisamos Ele já sabe. Nós não precisamos ter medo. E Ele diz para fechar a conta de uma forma muito linda: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo: as minhas misericórdias se renovam a cada manhã, todos os dias o meu cuidado estará sobre a sua vida. Todos os dias, você não precisa preocupar com o que vai acontecer daqui a um ano, apenas confie em mim, relacione-se comigo, venha para perto de mim que eu vou cuidar de você. Eu vou trazer para você aquilo que você precisa. Jesus traz a solução para a ansiedade do coração do homem. As pessoas estão morrendo por suas depressões, por sua ansiedade. O número de suicídio tem aumentado dia após dia. E eles dizem: vai procurar o terapeuta, vai procurar o psicólogo, vai procurar o psiquiatra. Você tem que fazer isso, é claro que tem, mas o que você precisa é de Jesus, é buscar cada vez mais Jesus, entender que Ele é quem vai trazer para você a fé que você precisa para ser curado, é Ele quem vai suprir as suas necessidades, é Ele quem te vê quando ninguém te vê, é Ele que atende as suas orações quando o pastor não pode atender você, quando não tem um amigo para te estender as mãos, é Ele está presente ali naquele quarto, Ele está naquela casa. Busque ajuda, vá buscar, mas antes se aprofunde em Deus. Nós não precisamos mais nada a não ser Jesus. Se nós tivermos Jesus, nós temos tudo. Ele vai cuidar de todas as áreas de nossas vidas. Busquemos o reino de Deus, a sua justiça. Isso significa que a palavra deve descer ao nosso coração. Talvez você chegou aqui nessa noite ansioso, amedrontado. Às vezes você chegou aqui com seu coração atribulado, depois de ter passado por inúmeras crises. E você fala assim: pastor, isso tudo é muito lindo, mas eu escuto, como que eu faço para ter isso? Através da oração, através do jejum, através da leitura da palavra de Deus, porque o nosso coração, a Bíblia diz que ele é enganoso. Então Deus está falando com você: ó, você que está precisando de alguma coisa, me busque em primeiro lugar, viva a minha justiça, busque o meu reino em primeiro lugar, procure ter ações justas, que eu vou te acrescentar todas as coisas. Deus está falando isso para você. Mas como que eu vou fazer para viver isso? Orando, porque a palavra ela entra na mente. Às vezes você vai sair daqui: eu preciso buscar a Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus, olha, eu preciso disso. E o que o Senhor está dizendo para você: vem me buscar em oração, que eu vou fazer com o que está na sua cabeça descer para o seu coração. Quando Jesus entra dentro do seu coração, que é enganoso, Ele tira todo engano, porque Ele é a verdade, Ele é uma verdade absoluta. Essa palavra vai modificar o seu coração, vai modificar a sua vida, porque ela não estará mais aqui, mas estará dentro do seu coração. Você entenderá que Ele é quem cuida de você, que por mais que você tenha perdido tudo, se você encontrou Ele, você encontrou o maior tesouro da vida. Oração, jejum e palavra façam que a fé rompa os nossos medos, mate os nossos medos, e tenha convicção de uma coisa: que o Espírito Santo de Deus que está aqui nessa noite é quem te convence. É o Espírito Santo que vai fazer com que essa palavra desça ao seu coração. Se nós nos relacionarmos com Deus, Ele cuidará de nós. O objetivo dessa palavra é nos ensinar a confiar na providência de Deus. A providência, como a onisciência, é uma qualidade de Deus, e Ele sempre provê para cada um de nós a todo instante. Ele sempre traz para nós aquilo que nós precisamos. Nós só precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e nós vamos entender de uma forma muito clara
que Ele estará cuidando de tudo. Se coloque de pé em nome de Jesus.